pessoal, novamente Edmilson Sá, professor de História, e nosso colega aqui, mestre em História, Luan Moraes. E aí, Luan? Hoje a gente vai falar sobre o quê? Dessa vez vamos falar sobre a fuga da corte portuguesa para o Brasil e, de fato, da formação do Estado brasileiro, do início dessa formação. Como é que o Brasil vai ter essa estrutura para virar país? Eu gostei da abordagem que você faz, a fuga. Né? Eu lembro que, na minha época, uns quase 30 anos, quando comecei a estudar História, enquanto adolescente, os livros de História jamais falariam esse termo, fuga. Falava-se a chegada da família como se fosse algo imperial. grandioso, como se o Brasil fosse a ralé, fosse o inferno e os anjos estão visitando o inferno. Os anjos estão nos visitando. Mas não, a corte fugiu por pura covardia e medo de enfrentar Napoleão, que naquele momento era muito poderoso. Muito, tinha dominado quase toda a Europa, faltava só a Rússia mais do lado da Europa Oriental, e a Inglaterra que estava ainda imbatível naquele momento. Não é? Fala aí sobre o bloqueio continental, né? Quais as coisas que fizeram com que a família imperial pegasse o bico para as terras brasileiras? Desde a sua autocoroação, né? Isso. Porque o Napoleão, vamos destacar, ele era muito trollador, ele se autocoroou, né? Primeiro ele Exato. tomou a coroa das mãos do Papa e colocou Sim. na própria cabeça, significando que ninguém dava poder a ele. Ele era o próprio poder ali. Exato. Personificação do poder. A personificação do poder. Nesse momento também ele começa uma disputa com a Inglaterra, né, comercial, e por conta disso ele proíbe os outros países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Um Só embargo. lembrando, Hoje seria a palavra embargo. Um embargo, vai lá. Só lembrando que mesmo eles estando independentes, eles tinham medo do Napoleão. Sim. Nem todo mundo tinha, claro. Alguns entraram em guerra, mas foram derrotados para poder fazer isso. Então o nome desse embargo, nesse momento, é bloqueio continental, porque bloqueava a Europa continental do acesso da Inglaterra. Exato. Só que isso não fez mal à Inglaterra, porque ela teve a opção de vender para o resto do mundo. Exatamente. Nesse momento ela já dominava metade do mundo, século XIX, né? Ela já tinha metade do mundo à sua Vai disposição. ser o grande império dessa época, né? O maior império do mundo até hoje, Isso, registrado exatamente. é a Inglaterra. Se a gente vai contar em questão de geografia, não é? Realmente, o maior império do mundo. Até a célebre frase, né, de que o sol nunca se punha para o império inglês, né? Exato. Continua. Porque ela estava sempre no Oriente e no Ocidente, né? Sempre. Fantástico. Então, nesse momento, quando Napoleão ameaça invadir, e ele invade, primeiro ele invade a Espanha, né, que está ali mais próximo de Portugal, exato. mata o rei e coloca o irmão dele no governo da Espanha. Então, o rei de Portugal já deu aquela... Opa, a coisa tá feia. A coisa tá feia, ele vai invadir. Então, eles já estavam se preparando para fugir. E como foi a preparação? Fizeram um acordo com a Inglaterra, que era a única que podia navegar no mar livremente sem sofrer com os ataques franceses nesse momento. Isso, exato. Então fizeram um acordo. Claro que o Brasil foi barganhado nesse acordo. O Brasil foi moeda de barganha. Isso. E acabou virando um território onde a Inglaterra podia dispor a qualquer Exatamente. momento. Então nesse momento a Inglaterra podia vender seus produtos aqui. Então vinha tampa de privada, vinha tudo que era inútil, mas que a gente era obrigado a comprar para poder honrar o acordo com a Inglaterra, né, nesse momento. Então, a corte vem para cá no 1808, mas não é só o fato do 1808. Você tem um antes, que é esse acordo com a Inglaterra. Isso. O próprio 1808, porque primeiro eles vêm para Salvador, Isso. desaloja um monte de gente, A força. para poder ocupar. Colocava um avisozinho na parede, Isso. dizendo: esta casa foi escolhida pelo rei. Você tem que sair para o rei morar aqui. Aí você tinha que pegar suas roupas, porque os soldados vinham tirar você de lá. Né? Exato. Então, A gente vê essa caracterização no filme Carlota Joaquina, né? exato. Ela foi bem inteligente nesse momento, porque mostra mesmo, e detalhe, né? Você cederia assim tranquilamente a sua casa para pessoa de fora, e tu ia morar onde? Mas porque como é a família imperial, né? você era súdito, né? Os súditos, e há quem defenda a monarquia ainda hoje, né? Já não é fácil a gente ter que sustentar todo esse aparato político-burocrático e ainda tem que sustentar uma família imperial. Pois é. Mas há quem julgue mais barato. É complicado. E logo depois disso, quais os efeitos? Né? A gente vai ver o quê? Abertura dos portos. Os efeitos iniciais foi que, não gostando de Salvador, a família real se mudou para o Rio de Janeiro. Isso. Nesse mesmo momento ele começa a construir no Rio de Janeiro todo o aparato. Ele cria o Banco do Brasil. Isso. Que hoje não serve para muita coisa, né? Mas ele cria o Banco do Brasil, né? Que para além daquelas filas enormes que a gente enfrenta hoje, na época ele já significava
uma produção de moeda aqui no próprio Brasil. Isso, exato. Que não tinha uma produção de moeda. A moeda que circulava era produzida em Portugal. Exatamente. E a criação da Casa de Moedas também. Exato, uma criação de Casa de Moedas. Exato. Nesse momento também ele cria faculdades, aquelas faculdades de doutor, né? Os doutores, Isso, que até hoje tem título de doutor sem ter doutorado. Eu, por exemplo, sou formado em Direito. Naquela época eu seria chamado de doutor. Doutor. Alguns gostam desse título, mas eu quero fazer doutorado para ser chamado de doutor. Né? Então ele traz as faculdades, medicina, engenharia, direito. Isso. Né? E isso... Detalhe, para as elites, né, são escolas e universidades, mas para uma parcela ínfima da população. Para quem tinha dinheiro, porque antes eles mandavam os filhos estudar em Coimbra, que é Portugal. Exato. Só que Portugal agora era do Napoleão. Isso. O Napoleão não ia aceitar mais essa troca, né? Então aqui era necessário criar esse aparato educacional para atender às demandas das elites que vieram para cá, da própria corte e das que já existiam aqui no Brasil, dos colonos, né? Isso, exatamente. E outra, eu acho que uma característica interessante é que o Rio de Janeiro vai ser moldado em função não de uma brasilidade, mas eu acho que o desejo de tornar o Rio, a gente vai ver isso lá na frente, na Primeira República, um espaço mais europeu, né? Né? Que agradasse a família imperial, que desse uma cara de novo mundo europeu aqui nas Américas. Bem parecido com o que acontece nas 13 colônias, né? Que todos os nomes, toda a ideologia ali nas 13 colônias é bem parecida com a Inglaterra, né? Isso, exatamente. Mesmo que eles tenham rompido os laços em 1776. Mas é muito parecido. Mas é muito parecido, né? Muito então, parecido. aqui no Brasil eles vão criar todo esse aparato. O Jardim Botânico, né? Para agradar a esposa. Ele vai criar o Jardim Botânico, que hoje é um bairro do Rio, né? Isso, ele vai criar o jardim para ela, para agradá-la. Até a cidade, né? A cidadezinha de Teresópolis, né? Outra característica, eu acho que é interessante a gente abordar, é que com respeito às vantagens com os portos abertos, infelizmente vai favorecer muito mais a Inglaterra do que eu acho que o Brasil vai ter muito. Por conta das negociações que eles fizeram, né? Isso. Como a Inglaterra trouxe... Só um momento, isso lembra, sabe o quê? Um acordo unilateral. Um contrato que uma parte só, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? O grande império daquela época, ditava as regras. Isso é uma pena, porque realmente é um acordo unilateral. Isso mesmo. E aí você pensa o seguinte, como a Inglaterra trouxe Portugal para cá, ela exigiu que a sua taxação nos portos, as suas barreiras alfandegárias, né, fossem menores do que os dos próprios produtos portugueses. Por exemplo, eu compro esse celular com 1% de taxação, o inglesa, sendo que o próprio produto nacional está a 2%. Tá 2%. Então sai mais barato comprar o estrangeiro. Muito mais barato. E aí, isso quebra, né, toda e qualquer iniciativa de uma incipiente industrialização aqui no nosso país. Porque está recebendo produto de fora e não pode fazer nada aqui. Não tem como. Não tem como concorrer se o de fora entra mais barato. Muito, embora ele tenha liberado a partir de agora a criação de manufaturas, né? Isso. Agora com a abertura dos portos, Isso. Né? Abrir os portos significa o quê? Vamos lá, vamos esclarecer. Para fechar isso. Abrir os portos nesse momento do 1808 significava que o Brasil estava aberto ao mundo todo. O Brasil deixa de ser colônia em 1808, se torna um Reino Unido a Portugal e Algarve. E se torna também a sede do Império Português. Isso, exatamente. Ou seja, nascia aí, eu acho que a primeira ideia de um território, talvez politicamente, tudo bem. Autônomo, né? Isso. Nacional não, mas autônomo. Nacional não, porque não tinha... não tinha sentimento. Não tinha a identidade, não é? Aquele de se dizer, eu sou brasileiro. Isso vai ter um pouquinho lá na frente, a gente vai ver até como isso vai ser construído. Muito bem. Né? Então, nesse primeiro momento, alguma coisa a mais para a gente falar aí sobre a abertura dos portos? Nesse momento, está criado aqui no Brasil toda a estrutura básica de que um país precisa dispor, de burocracia, todo o aparelho administrativo foi criado nesse momento, funcionários públicos, nomeações, para manter os colonos controlados, foram nomeando, né, para os cargos públicos, que é o que acontece hoje, né? Foram nomeando para os cargos públicos e aí você tem todo um controle desse país. Lembrando que isso não valeu para o país todo, né? O Brasil era muito litorâneo ainda. Isso, exato. Pouco tinha penetrado no interior. No interior também. Né? E aí a gente termina falar da fuga da corte para cá e de como ela se estabeleceu aqui. E detalhe, o único país do mundo que teve um rei vindo governar diretamente. Por isso que o nosso território é vasto. Exatamente. Por isso que o Brasil vira um império e não uma república após a independência. Isso, exatamente. Não é? Apesar de logo depois
de se tornar independente, a gente não perceber aquelas características de um império, não é, Luan? Mas ele se torna um império. Ele se torna um império porque a família Bragança continua no poder, né? A mesma família do rei Dom João VI que veio. Isso. O filho dele é quem fica no poder. Perfeito. Aí, galera, esse segundo momento aí sobre a abertura dos portos e os efeitos que isso causaram aqui no nosso território brasileiro. Fica aí mais uma dica aí para vocês. Comenta, deixa teu like, se inscreve no canal do Luan. A gente vai deixar o link aqui, Luan Moraes e Edmilson Sá. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Sigam, compartilhem e se inscrevam. Valeu.